Olá, me chamo Lucas do Ponte Giumbelli, sou doutorando do programa de pós-graduação em agroecossistemas e hoje eu vou apresentar o meu seminário intitulado Erosão, um problema que pode ser contornado? Bom, é importante caracterizar que vivemos em um planeta com uma alta densidade populacional e que tende a continuar crescendo no decorrer dos anos. Somos mais de 7,7 bilhões de pessoas, o que resulta em uma alta demanda por alimentos. Desses alimentos, mais de 99,7% são provenientes da Terra, enquanto que menos de 0,3% vem dos ecossistemas marinhos e aquáticos. Por isso, manter e aumentar o abastecimento mundial de alimentos depende basicamente da produtividade e qualidade de todos os solos. E quando falamos em produtividade, falamos também do manejo adotado para atingir essa mesma. De forma geral, sistemas de cultivo não priorizam a total cobertura da superfície do solo nem a sua estrutura. Por exemplo, se de um lado temos os sistemas de plantio direto, onde são preconizadas a utilização de plantas de cobertura, permanência da palhada na superfície, o aumento dos teores de carbono orgânico total, com menor frequência do uso de maquinário pesado, bem como menor aplicação de agrotóxicos, do outro temos o sistema de plantio convencional, o SPC, que destrói a estrutura do solo através da aeração e gradagem, deixando a superfície do solo exposta e passível de ser perdida, além de prejudicar os atributos químicos e biológicos, que têm influência sobre os agentes cimentantes que auxiliam na formação de agregados. Cabe ressaltar também que, segundo a Federação Brasileira de Sistema de Plantio Direto, em 2018, mais ou menos 33,06 milhões de hectares estão sob plantio direto no Brasil. Entretanto, nem sempre utilizar o sistema de plantio direto significa que o agricultor irá seguir todos os princípios que irão garantir uma maior qualidade do solo. Muitas vezes o plantio é feito sobre pouca palha, que não é suficiente para garantir uma cobertura adequada até o estabelecimento da próxima cultura. Dessa forma, os manejos inadequados resultam na formação de solos que se tornam inaptos para a agricultura após um determinado período de uso, que acabam sendo abandonados e acometidos por um grave problema conhecido como erosão. A erosão do solo pode ser caracterizada como um processo de desagregação, transporte e deposição das partículas que o compõem. Tem sido considerada como um dos mais importantes problemas ambientais da atualidade. Em geral, esse fenômeno é dependente de uma série de fatores relacionados às condições naturais, como o clima, a topografia, os tipos de solo e a cobertura vegetal. Ainda que ocorra em diversas partes do mundo, suas características e formas de atuação são variáveis e apresentam particularidades em cada região. Então, temos que a erosão do solo é um processo geomórfico natural, mas o uso humano do solo normalmente resulta em taxas de desprendimento e transporte que muitas vezes superam e muitas vezes as que deveriam ocorrer naturalmente. Água, vento e revolvimento, que pode também ser chamado de cultivo, são os três principais fatores que influenciam na erosão. Cada um envolve processos distintos de desprendimento e transporte de solo. Portanto, cada um também requer abordagens diferentes para diminuir as taxas de erosão associadas. Em algumas regiões do mundo, todos os três fatores de erosão ocorrem simultaneamente na paisagem. Identificar os processos que ocorrem no local é um elemento chave para o controle da erosão. Como exemplo, trago então a erosão pluvial ou hídrica, que está relacionada à ação da água, a erosão eólica, que está ligada à ação dos ventos, a marinha, que relaciona tanto a água e os ventos e ocorre em regiões costeiras, e a erosão antrópica, que é resultado das atividades dos seres humanos no solo. Esse processo envolve três ações distintas, mas que podem ocorrer de forma concomitante. Primeiro, as gotas de chuva batem no solo exposto com grande energia, para em seguida facilmente deslocar as partículas que se encontram na superfície. Dessa forma, as gotas de chuva removem uma fina película de solo da superfície da Terra e criam o que é denominado de erosão laminar, e que à medida do tempo pode ir se agravando, resultando em perdas de grandes quantidades de solo.
Em relação às perdas de solo por erosão de forma geral, são estimadas perdas de aproximadamente 1 vezes 10 na 15 gramas de solo por ano apenas pela água. Dessa forma, esse problema vem recebendo grande atenção dos pesquisadores ao redor do globo. E em relação à erosão eólica, as perdas podem chegar a 2 vezes 10 na 12 gramas por ano para todas as terras cultivadas. Além disso, eu trago que são estimadas perdas de solo por erosão de 0,0045 toneladas hectare ano para áreas com vegetação natural e em condições de relevo plano, planícies ou com declividade suave a moderada, e 0,45 toneladas hectare ano em locais declivosos, montanhosos ou próximos de encostas. Porém, quando a gente adiciona nessa equação os cultivos agrícolas, as perdas de solo devem pelo menos dobrar, o que retrata o efeito humano nessas situações. No Brasil, não é diferente, a gente também se preocupa com esse problema. Então, nessa meta-análise foram reunidos trabalhos sobre erosão realizados em diferentes estados do nosso país. Os autores trouxeram como resultado que as regiões Sul e Sudeste apresentaram o maior número de locais de monitoramento de escoamento e perda de solo, correspondendo a 67% do total dos trabalhos que eles conseguiram encontrar. Além disso, eles constataram que os valores médios de perda anual de solo, que variaram de 0,1 a toneladas hectare ano para campos e pastagens na região Sul, a 136 toneladas hectare ano em parcelas com revolvimento na região Nordeste. Com relação a estudos para o estado de Santa Catarina, um artigo interessante sobre o assunto é esse em que foram comparados 3 diferentes métodos para avaliar valores de tolerância de perda de solo para as classes dos latossolos, cambissolos e neossolos. Os valores de tolerância de perda de solo obtidos pelos 3 métodos estudados para os principais solos do estado de Santa Catarina variaram de 0,15 a 1,16 mm por ano da camada superficial do solo, de acordo com a sua classe. Pelo método 1, essa variação é de 0,20 a 1,16 mm por ano. 0,21 a 1,16 mm por ano pelo método 2 e de 0,15 a 1,13 mm ano pelo método 3. Cabe ressaltar que para os autores esses valores provavelmente excedem os níveis de perda de solo permitidos para não causar contaminação da água pelos produtos da erosão hídrica, cujos critérios e limites ainda carecem de definições. E além disso, eu ainda gostaria de destacar o fato de que para formar 1 centímetro de camada de solo seriam necessários em torno de 400 anos. Então, mesmo perdas que podem aparentemente ser pequenas em milímetros de solo, representam grandes perdas quando olhado num ambiente geral. Vimos até agora que, então, quando ocorre a conversão de áreas naturais para terras agrícolas, ocorrem também distúrbios que levam à diminuição da estrutura do solo, aumento da oxidação do carbono, perda da diversidade da macro e microfauna, diminuição da infiltração de água no solo e, por consequência, a perda das partículas de solo por erosão. Portanto, favorecer esses atributos no solo se mostra como a principal maneira de minimizar esse problema. E o que pode ser feito para minimizar os danos da erosão? Existem vários estudos que buscam responder essa pergunta. Eu gostaria de trazer agora algumas informações que podem ser interessantes para entendermos algumas das formas em que podemos agir para encarar esse problema. Uma das principais formas é a implementação da cobertura do solo. Com a vegetação presente, a interceptação da chuva pode quase dobrar a superfície total para ser molhada antes que as gotas de chuva comecem a chegar à superfície. Em segundo lugar, é importante destacar que a vegetação protege o solo do impacto direto das gotas de chuva e retarda a formação de selamentos superficiais. Além de que, as raízes das plantas aumentam a macroporosidade e, portanto, aumentam a taxa de infiltração, diminuindo assim o escoamento superficial. Os fatores manejo e cobertura têm efeito também na estrutura do solo. Portanto, as práticas conservacionistas, como o do sistema de plantio direto, que preconizam o revolvimento mínimo em conjunto com plantas de cobertura, tendem a diminuir os efeitos da erosão hídrica e escoamento da água.
Para exemplificar melhor que a relação entre cobertura vegetal e perda relativa do solo é algo exponencial, eu vou usar essa representação gráfica. Então, olhando para ela, é interessante destacar que a erosão pode ser reduzida em até 50% quando a cobertura de vegetação no solo estiver em cerca de 20%. E aí, quando a gente olha para um aumento na porcentagem de 10%, ou seja, a gente deixar a cobertura do solo com 30% a 35% dele coberto, as perdas caem em até 75%, podendo chegar a menos de 90% em solos com 60% da sua superfície protegida pelas plantas. Em relação à macro e microfauna do solo, temos que as minhocas desempenham um papel fundamental em solos agrícolas com fortes efeitos na estrutura do solo. Então, favorecer a presença delas e de outros integrantes benéficos significa aumentar também a presença de agentes cimentantes, que são os agentes do solo responsáveis na formação desses agregados. Uma maior ocorrência de agregados de maior e menor tamanho, os macro e microagregados, são favorecidas principalmente a infiltração e a capacidade de reter água, que pode refletir em uma maior resiliência desses solos e aos problemas relacionados à erosão. Também temos que a presença e estabilidade desses agregados está ligada também à diversidade das plantas. Então, misturar gramíneas e leguminosas pode aumentar a estabilidade dos agregados do solo, a biomassa de raízes, as concentrações de carbono orgânico total no solo e dos micro-organismos. Portanto, um ecossistema com solo bem manejado e com alta biodiversidade ajudará a reduzir a erosão. Se a qualidade do solo está se deteriorando e os processos de erosão estão aumentando, é necessário agir o quanto antes com as medidas reguladoras para reverter esse cenário. Consequentemente, a fim de manter a longo prazo a fertilidade do solo e a estrutura do solo, os planos de manejo precisam considerar cuidadosamente o solo como um habitat, não apenas como um substrato para o cultivo. Aqui algumas referências que eu utilizei no trabalho e eu agradeço muito a atenção de vocês. Espero todo mundo na quarta-feira com as perguntas para a gente fazer o debate. Um abraço.